questão de conseguir estar mais no presente, acalmar a mente e realmente conseguir vivenciar a jornada e não só ficar olhando para o resultado como muitos de nós fazíamos antigamente. Então, o Daniel é uma pessoa especialista em mindfulness também, e ele vai agregar bastante aqui ao nosso encontro. E temos aí com a gente também o Dante Mantovani, que é especialista. Eles vão se apresentar, tá, gente? Eu só estou aqui abrindo e agradecendo, né? Mas também o Dante é especialista em desenvolvimento de liderança, tem uma história muito curiosa que ele vai contar para vocês. E aí eu passo a voz para vocês para a gente seguir com as perguntas, pode ser? Pode ser sim. Gente, olha, muito bem-vindo todo mundo, boa noite. Vou pedir para que a partir desse momento, então, todos mantenham seus telefones desligados, para que a gente possa ter um webinar aí produtivo, muito rico para todos. Quem já não é mais a primeira vez que está aqui conosco, já sabe que no final nós vamos dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas ao vivo, com vídeo ou sem, através do bate-papo ou diretamente para os convidados. Então, a gente vai ter esse momento no final. Porém, o bate-papo está aberto e nós incentivamos que vocês façam comentários, que vocês possam ir também colocando as perguntas de vocês lá. Em determinados momentos aqui do webinar a gente vai ler, tá bom? Então, Mônica, muito obrigada. Acho que a gente já pode começar, já temos 32 pessoas aqui, aos poucos eles vão entrando. Então, sejam muito bem-vindos. Segundo encontro da série Competências Estratégicas do Líder da Nova Era. Nós, semana passada, tivemos o Criar a Humanização, né, na era digital. Será que é possível? Tivemos aí um webinar muito rico, que acho que despertou várias reflexões. E hoje, falando sobre a desconstrução do papel do líder, dicas essenciais de inteligência emocional e resiliência para a gente enfrentar esses desafios, que não são poucos, não é? Mas que, com certeza, se estivermos preparados, vamos superar e vamos nos tornar líderes muito melhores. Então, eu gostaria agora, nesse momento, de convidar primeiro Dante. Dante, por favor, vou pedir para que você se apresente para todos nós e que você já faça aí uma abertura dizendo para a gente um pouco como é que está, na sua visão, a realidade do papel do líder hoje. Seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado, Thaís. Quando você estava falando assim, no final, eu falei, ela vai falar assim, vai sortear um carro para os participantes, né? Não, vou fazer perguntas. Tá bom, né? Tudo bem, né? Quem sabe em breve. Quando a gente arrumar um bom patrocinador, a Mônica, inclusive, com o sobrenome Ferrari, né? Podia patrocinar em uma Ferrari. Verdade. 1 milhão de participantes. Bom, eu sou Dante Mantovani, estou aqui muito feliz de estar participando desse webinar a convite da Mônica, da Thaís. Estou no meu home office com uma tela verde, aí eu coloquei um bar aqui, vocês vão ver uma pessoa fazendo café às 6 horas, enfim, ela vai ficar lá fazendo cafezinho, as minhas cachorras vão latir, porque minha mulher vai chegar daqui a pouco, é assim, o novo anormal. Sou engenheiro de formação, psicólogo de deformação junto com a deformação da engenharia, fiz MBA, não paro de estudar, estou fazendo atualmente doutorado, e eu adoro lidar com pessoas no sentido de desenvolvê-las, principalmente quando eu estou falando com um líder, porque eu sei que quando eu faço a diferença no líder, né, quando ele me permite fazer esse trabalho, é um trabalho conjunto, é aquele efeito da pedrinha no lago, isso se expande. E olha, se eu não vivesse disso, eu faria até de graça, porque é uma delícia. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso é um pouco de mim. Falando um pouco de como eu vejo o líder hoje, vou falar só um pouco para não, né? A gente vai fazer um bate-papo hoje, mas eu vou começar falando, provocando uma reflexão. Acho que a gente está no momento divisor de águas para a liderança. Por que divisor de águas, né? Porque o líder que tem o estilo mais comando e controle, ou ele vai se sobrecarregar e vai matar o time, vai perder gente, ou ele vai se transformar. Não tem muito o que fazer de diferente, né? Então, eu acho que esse momento é um convite para as lideranças cada vez mais se aprimorarem. Não estou dizendo que todo mundo é líder comando e controle, né? Mas assim como a Mônica, quando eu estou fazendo trabalho em empresas, muitas vezes eu vejo líderes que têm mais dificuldade de fazer essa virada de chave. E é super importante, né? Porque senão isso não vai se sustentar a longo prazo.
Mas eu vou ficar por aqui. Aliás, Mônica, você falou que eu tinha uma história curiosíssima. Eu esqueci a história. Qual que era a história que eu tinha que contar, Mônica? A história curiosa é o engenheiro que virou aí, né? Que foi para uma área totalmente diferente. Temos Não virei suco, virei psicólogo. comum. Muito bom, Dante. Obrigada, viu? Obrigada Nada. por a gente. Essa formação do Dante, assim, tão diversificada, eu acho tão rica, complementa, né? Muito bom. Obrigada, Dante. Daniel, por gentileza, se apresente, conte um pouquinho para a gente também da sua visão de como está a realidade do papel do líder hoje. Vamos lá. Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, discutindo esse tema super relevante, né? Então, tem uma história de liderança e são 30 anos de alguma forma liderando, né? Eu fui julgado meio cedo, lá com 17 anos. Minha família tinha uma loja de material de construção em Curitiba. Aí meu pai passou por um acidente, eu precisei assumir lá com 17 anos. Então, aí se eu dar quase que um webinar na parte das histórias daquela época. Mas o fato é que de lá para cá eu vim empreendendo, me dedicando principalmente a estudar desenvolvimento humano. Sou pseudo-engenheiro, contei para o Dante no nosso aquecimento, né, porque eu acabei não terminando a faculdade de engenharia, mas fui estudar comportamento humano, gestão estratégica de negócio. E aí, os últimos mais de 10 anos, eu venho me dedicando à parte de desenvolvimento de pessoas e de líderes. A formação mais recente que eu fiz, acho que até a que me colocou em contato com a Mônica, aí, que a gente começou a conversar, foi essa formação de inteligência emocional com base em mindfulness no Instituto de Liderança Search Inside Yourself, que é um programa que começou no Google e depois ganhou o mundo. Então, acho que até algo um pouco que eu vou trazer para cá como contribuição. Bom, do lado pessoal, sou nômade, né? Uma curiosidade, né? O pessoal chama nômade digital agora. Eu não gosto desse termo nômade digital, sou nômade. Daí trabalho à distância, da onde eu estou. E, enfim, a nova realidade, eu já emendo isso com nova realidade, né? Que o líder está passando por um momento super desafiador, eu acho, assim, e talvez assim bem mais profundo do que a gente está percebendo. E vejam só, né? A gente tem as transformações que estão acontecendo no negócio, as pessoas estão passando por desafios, então esse mundo de incertezas, muita gente muito insegura em relação ao futuro, as pessoas trabalhando numa nova realidade, de estar muita gente à distância, então as dinâmicas das relações estão profundamente impactadas daqueles mesmos times que a gente tinha funcionando até meados de março deste ano. Agora, por trás de toda essa dinâmica, tem a necessidade de se liderar um time para fazer as transformações, para manter as organizações nesse mundo que a gente está tentando entender qual que vai ser ainda, né? Tem poucas informações sobre isso. E dentro disso está acontecendo uma transformação pessoal, né? Com tudo isso, quem, gente, aqui nesse webinar, não está passando por uma revisão de vida com tudo isso que está acontecendo. E a gente, né, eu me incluo como líder, lidero um time, estou passando por essa transformação ao mesmo tempo que precisa conduzir a organização e gerenciar as pessoas nesse momento de incerteza profunda. Então, assim, eu acho que de todos os desafios que eu já passei na minha vida, que envolviam aspectos profissionais, esse certamente é o mais profundo e intenso. E acho que muitos de nós não estamos nos dando conta da profundidade, do impacto que isso tudo está tendo para as pessoas e vai ter para a sociedade, para a economia, para a forma como as organizações funcionam e, quiçá, aí meu voto de esperança meu, nas crenças e valores das pessoas. Então, eu acho que é bem por aí. Perfeito, Daniel, muito bem colocado, toda a razão que você comentou. Mônica, quer concluir um pouquinho falando da sua visão de como está a realidade desse papel do líder hoje? A gente utilizou nesse webinar o nome desconstrução do papel do líder, né? Desconstrução é um nome forte. Quer fechar aqui dizendo na tua visão um pouco sobre isso? Sim, eu estava até comentando, né, quando nós desenhamos, né, esse workshop, Thaís e eu, e a gente estava falando sobre a desconstrução. E eu fico imaginando, né, para muitos líderes, empresários, né, e como disse aí o Daniel, as pessoas que estão vivenciando esse momento
esse momento cujo medo está presente a todo momento e equipes e pessoas estão fragilizadas, onde a gente está tendo muito problema que envolve realmente saúde mental dentro das organizações, que nem podemos considerar dentro das organizações. A gente que fala com muitas pessoas, eu estou aprendendo agora uma característica até muito curiosa, né, dessa vida aqui no ambiente digital. Eu já consigo identificar, né, através do vídeo, quando eu vejo um olho que está mareado, que está com lágrima parada, que você vê, eu estou conseguindo identificar tristeza nas pessoas, medo, insegurança, ansiedade, por uma série de questões que todos nós aí estamos vivenciando, né? Então, quando a gente fala assim, a desconstrução, eu imagino que as pessoas falam mais mudança do que essa que me foi imposta, porque essa é a questão. Todos nós tivemos uma série de mudanças. Uma delas é essa aqui. Nós estamos falando com pessoas no Brasil inteiro, à distância, e começamos a ter uma vida de contato, né? De distanciamento físico, de contato virtual. E é isso, às vezes vários sentimentos ocorrem, e uma das dicas aí que eu dou para vocês, quando eu falo hoje, para mim é urgente a questão do verdadeiro líder. Quando a gente fala, né, que Dante trouxe a questão do líder, do comando e controle, na minha visão são eles os que estão mais sofrendo mesmo. Eles estão sofrendo muito, porque é muito difícil fazer controle à distância, é muito difícil coordenar tempos, né, e tarefas à distância. Então, aí tem toda uma superação que eu traria assim, 2 palavras, porque eu acho que o caminho nosso é esse, né? A gente fala de inteligência emocional e de resiliência. Eu traria que nós necessitamos, neste momento, desenvolver 2 aspectos. Habilidades digitais, né? Nós temos que realmente ter uma destreza digital, isso vai apoiar todos os líderes, como também habilidades humanas. Fazer essa leitura das pessoas e conseguir se conectar com elas o máximo possível, mesmo à distância. Então, esse é meu ponto. E com essas habilidades digitais, que nós não vamos falar do digital aqui, a gente segue a nossa conversa falando justamente das habilidades humanas, dos soft skills, que ele deve ser desenvolvido nesse momento. Perfeito, Mônica, muito bem colocado, assim. Então, olha, eu gostaria de aproveitar esse momento inicial, onde cada um aqui relatou um pouco sobre a realidade do papel do líder hoje e o que é essa desconstrução que nós estamos falando. Quero desejar as boas-vindas para quem entrou depois, sejam muito bem-vindos, boa noite, nós já começamos, mas podem ficar aí que vocês só o comecinho que vocês perderam, tá? Sejam muito bem-vindos. É fato de que realmente nunca vivenciamos esse momento antes, e por mais cursos e formações que a gente tenha, não estávamos preparados para enfrentar esses desafios, né? Muito bem colocado pelos 3. Por falar em desafios, eu vou querer abrir agora aqui para os 3 comentarem, e vocês, por favor, está aberto o bate-papo para vocês também comentarem, compartilharem com a gente quais são os desafios, os principais desafios que a liderança está enfrentando nesse momento, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês falarem, e vocês participantes, por favor, vão escrevendo os desafios que vocês têm enfrentado para que a gente possa aqui ler também e compartilhar com todos, tá? No bate-papo. Fiquem à vontade. Na opinião de vocês, principais desafios hoje enfrentados pelo líder? Bom, posso começar. Acho que um dos grandes desafios que o líder enfrenta é saber olhar para dentro, se conhecer, saber o que motiva a esse próprio líder a seguir em frente. Não só as motivações externas, né? Aquela famosa frase, o que me motiva é que eu tenho que pagar a conta, tá bom, mas o que mais, né? Além disso, o que faz você se mover para frente, né? E é importante saber o que motiva, porque o líder que ele quer trazer algo, quer se conectar mais com a equipe, ele precisa estar íntegro, genuíno, estar lá presente, né? Já começando até a falar um pouco desse lado da inteligência emocional. Então, e é interessante que essa conexão com as pessoas, além de ser muito importante, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre a geração Y e eu vi que o líder carismático, pela minha dissertação lá que eu defendi o ano passado, não é um líder que se conecta tanto com geração Y.
pelo menos saiu claro na pesquisa. E qual que é a interpretação? Geração Y não acredita na liderança, não acredita na empresa. Eles têm uma questão muito de descrença em relação ao que o país passou, por corrupção, por uma série de coisas. Então, o líder que fala, venha comigo, vamos lá, porque vai dar certo, não faz tanta diferença, pelo menos para esses jovens. Agora, o líder que fala, vamos fazer a coisa diferente? Como é que você pode fazer isso de uma forma inovadora? Eu vou te ajudar nisso. Esse é um líder que vai ter mais chance de engajar as pessoas, de obter comprometimento. O outro desafio do líder é aprender sempre. É a flexibilidade cognitiva, né? A gente teve que aprender na marra, por exemplo, a trabalhar em home office, né? A gente não tinha, talvez uma vez por semana, 2, agora 5 dias por semana. Ninguém tinha, raras pessoas tinham esse skill e a gente teve que aprender na marra. Agora, aprender também o digital, que ele não parou, a transformação digital continua aí. Então, essa capacidade de estar o tempo todo buscando informação, curioso, eu diria, para dizer um indicador aí, meia hora por dia, pelo menos, se dedicando a aprender alguma coisinha nova, nem que seja a tecla Windows Shift S, que eu descobri recentemente que eu consigo fazer um print screen da minha tela muito mais fácil do que apertando o botão print screen, sabe? Coisas assim. Qualquer coisa que você puder aprender de novo todo dia. A gente tem que estar em constante movimento. E o outro desafio é a resiliência, né? Ele está o tempo todo. O que é resiliência, né? Você está lidando com as frustrações, conseguindo continuar produtivo, vem do conceito lá da engenharia, que é o material resiliente, é aquele que ele, quando você submete uma pressão e tira, ele volta ao estado original. A metáfora é aquela árvore, né? Quando a árvore não é resiliente, bate um vento muito forte, ela tomba e cai. O bambu, quando ele bate o vento muito forte, ele enverga, mas depois ele volta, né? E o que significa isso na prática? É aprender a lidar com situações difíceis, é lembrar que as coisas dependem só de si, não é se colocar na posição de vítima e que está tudo fora do meu controle, portanto, eu sou uma vítima da situação. E para a resiliência acontecer, né, eu acho que uma coisa fundamental é o líder encontrar sentido no que ele faz. Qual que é o sentido? E aqui eu deixo uma frase que eu gosto muito do Nietzsche: quando se tem um porquê, não importa o como. Quando se tem um porquê, não importa o como. Eu aprendi essa frase com uma pessoa cega que trabalhou quando eu estava, na época que eu trabalhei como executivo de organizações, e ela fazia coisas incríveis, pulava de paraquedas, ela era super animada. Quando a gente estava meio desanimado, a gente olhava para ela e falava, putz, essa é uma fonte de inspiração para a gente, né? E ela que me ensinou essa frase. Eu fui saber que era do Nietzsche depois. Mas eu achava que era dela a frase, mas é uma frase que é saber, né, o que você até me emociona. Muito bom. E aí, Daniel, Mônica, que desafios vocês têm para complementar aí do que o Dante comentou? Eu vou trazer. Vai lá, Mônica, pode ir. Pode? Ok. Não, eu, até complementando, né, o que o Dante trouxe, eu vejo que o líder ele tem um desafio que é o diálogo. Eu acho que o líder agora ele precisa cada vez mais ter coragem para estabelecer diálogos. Ele tem que ser um grande negociador hoje em dia. Ele tem que saber negociar para cima, negociar para o lado. E eu tô até vendo aqui, né, porque muito também que a gente trouxe foram aspectos da inteligência emocional, inclusive a automotivação, né, é um aspecto da inteligência emocional. Porém, construir junto, né, e aí tem uma questão muito grande do propósito, né, nem todas as pessoas têm o privilégio de trabalhar numa organização que tem o propósito claro e que tem os valores claros, às vezes tem até os valores claros. Os valores estão lá, estão pregados na parede, estão circulando, mas até onde que de fato as pessoas praticam isso, né? Esses valores.
E aí a coragem, porque às vezes uma situação que está me gerando incômodo, imagina que eu estou aqui no meio do sanduíche, eu sou o líder aqui, estou no meio da estrutura. Eu tenho muitas vezes que ir lá em cima para fazer alguns alinhamentos, inclusive porque a equipe é o retrato do líder. Se eu sou o líder inseguro, que transmito ansiedade e medo, que tenho pouca transparência com a equipe, que não consigo dialogar, não consigo me comunicar, não consigo perceber, não consigo ter uma empatia tática com o outro, de entender o sentido que está por trás do trabalho do outro, porque muitas vezes a gente quer alta performance da nossa equipe, mas a gente só fica naquela zona do comportamento, que é a camada mais externa, e a gente não se aprofunda para entender o verdadeiro sentimento. E tudo isso vem de um diálogo mais profundo, de um diálogo mais corajoso, de uma orientação mais dirigida. Então, eu digo que um ponto aí seria ter coragem para entender o seu caminho, para conversar, para dialogar, para ser vulnerável, às vezes, para pedir ajuda e construir juntos. E aí, para construir algo que hoje em dia é muito valorizado na liderança, que a turma em inglês está chamando de virtual collaboration. A colaboração virtual, ela vai ser um skill importantíssimo no futuro e já está sendo agora. Então, para você estimular esta colaboração no ambiente virtual, você tem que ser muito mais próximo e você tem que ser um comunicador incansável. Perfeito, Mônica, muito bem, né? Por isso, talvez, que antes dessa crise toda, que obrigou muitas empresas a trabalhar home office, o home office tinha soava de uma forma não muito bem receptiva pelos líderes, né? Justamente pela dificuldade da gestão à distância, porque muitas vezes a gente tinha esse paradigma em relação a isso, né? Muito bem colocado, Mônica, obrigada. Daniel, e aí para você, os principais desafios? Seu microfone está desligado, Daniel. Eu vi. Acharam o microfone. Esse é um desafio, né? A gente desmutar na hora que vai falar. Multitasking, muito multitasking. Se ambientar com essa realidade nova, né? Que antes eu não ia falar na reunião, não precisava desmontar. Muito bom. Aliás, seria bom, né? Eu tenho certeza que pessoas que trabalham comigo não gostariam de ter um mute, às vezes, na minha voz. Gente, mas eu acho que eu ia dizer assim, que eu acho que é tudo isso, né? Acho que o Dante e a Mônica muito felizes aqui nas colocações. Essa questão que o Dante traz da flexibilidade, né, Dante? Eu outro dia estava conversando com um amigo justamente para a gente falar sobre grandes desafios, né? Foi super inspirador. Ele é um cara, ele é um empresário, e ele é empresário da área de turismo, gente. Você imagina a área de turismo, não sei se tem gente de turismo aqui no webinar participando, mas assim, o turismo está sofrendo muito assim, com tudo isso, vocês calculam. E eu estava conversando com ele e ele estava conduzindo o grupo de turismo de aventura lá no Nepal, quando deu aquele último terremoto. E ele estava com o grupo lá e ele contou, enfim, uma série de coisas. Eu aprendi muito nessa conversa com ele, sobre resiliência, inclusive, né? Que é essa mensagem que o Dante traz. E ele falou assim, você sabe que no terremoto, eles estavam na montanha, gente, então imagine, então à medida que eles iam voltando para a civilização, eles iam passando por aqueles vilarejos. E eles perceberam, e aquilo foi o grande aprendizado do grupo, que nos vilarejos, as casas feitas de pedra estavam destruídas. As casas feitas de madeira, elas estavam intactas. Então, isso tem muito a ver, eu acho, né, com essa sua proposta muito legal que vocês trazem, né, da desconstrução do papel do líder. E eu fiquei curioso, né, eu confesso um bastidor aqui, eu pensei, que é desconstrução, né? Eu fui atrás. Eu tenho um site, gente, deixo a dica, inclusive, que chama Google. Não sei se vocês conhecem. Eu digitei lá e apareceu um monte de coisa bacana. E aí eu descobri o seguinte, eu aprendi um negócio muito legal sobre desconstrução, que eu confesso que eu já tinha até usado essa palavra e nunca tinha me atentado,
que é um conceito filosófico proposto por um cara que chama Jacques Derrida. É um argelino, e já faleceu em 2004, se não me engano. E ele diz assim que a proposta dele é para você pegar um texto complexo, por exemplo, e você fazer um trabalho de análise nesse texto. É como uma crítica aos pressupostos que estão ali. Então ele fala, então se a gente leva essa ideia para o líder, desconstruir o papel do líder, a gente está falando em questionar os nossos próprios pressupostos, pegando um pouco dessa ideia do Derrida. Inclusive tem vídeo entrevistando ele, eu recomendo. Olhar para dentro. E aí um pouco da área que eu venho estudando nos últimos tempos, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional, a própria forma como o Daniel Goleman propõe, né? Ele não é o pai da inteligência emocional, mas é um dos principais autores. Ele falou, começa a primeira habilidade, a autoconsciência, né? Olhar para dentro, você aprender a perceber o que está acontecendo com você, né? Seus sentimentos, seus pensamentos, seus estados internos. E aí eu trago um pouco também do que eu falei antes ali, né? Na abertura desse momento que todos nós estamos passando muito profundo e que envolve essa coragem de olhar para dentro. Eu vou na palavra também da Mônica, que acho que é belíssima essa palavra. Coragem, né? Por que coragem? Porque a gente vai encontrar, né, o que a Brené Brown fala das nossas vulnerabilidades. A gente vai se deparar com os nossos medos, com os nossos temores. E nós, líderes, sim, temos também. Então, pensa, né? A gente está nesse desafio de gerenciar lá as pessoas e, ao mesmo tempo, gerenciar essas nossas questões. E talvez uma das possibilidades seja de a gente criar um caminho interno para esse olhar interno, talvez uma desconstrução do nosso próprio papel, a começar pelas próprias crenças. Que eu acho que vem, talvez, se tem um grande convite por trás de tudo que nós estamos passando esse ano, ao meu ver, é um convite para rever nossas crenças, valores, mas principalmente a nossa visão das coisas. Aí volta na questão do propósito, que eu vi que repercutiu no chat aqui, eu concordo, assim, propósito, mas talvez um propósito ainda mais profundo, é um propósito mais amplo. Não dá para ser um propósito que a gente encontra num curso de fim de semana. Eu acho que é um propósito. Se a gente falasse, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela trabalha com coaching, nada contra coaching, aliás, eu tenho formação em coaching, trabalho como coach, mas essa pessoa estava me dizendo, Daniel, eu te ajudo a encontrar o propósito numa sessão de 1h30. Eu falei, gente, assim, eu não sei se... É como você falar assim, olha, eu vou pegar um livro do Nietzsche, que foi citado aqui pelo Dante, e substituo por um Stories. Para mim soa como isso, porque eu acho que é um processo profundo de a gente encontrar alguma coisa que transcende a organização, a empresa que a gente trabalha. E a gente, quando volta para o nosso trabalho e volta para a empresa, a gente volta a partir de um autoconhecimento, mas de um espaço mais profundo, em que eu posso direcionar minha energia, meu talento, os próprios direcionadores da organização, a uma visão maior, a uma visão mais ampla. Então, eu acho que a gente tem um desafio, e talvez junto com esse desafio, a oportunidade que o Fechner fala, é de a gente repensar de uma forma mais ampla, mais sistêmica, o nosso papel aqui na existência mesmo. Para a gente poder liderar as pessoas, né? Aí, talvez para algo maior. Quem sabe a gente pode até reinventar o papel da nossa própria organização no processo. Opa, perfeito, Daniel, muito bom. Muito legal. Muito bom mesmo. Pode falar, Dante. O que o Daniel falou me faz pensar, né? A gente vai construindo o raciocínio à medida que vai conversando. E essa questão de encontrar esse propósito é uma coisa assim que eu estou vendo mais premente recentemente, né? Por exemplo, 30 anos atrás, quando as empresas buscavam candidatos, elas olhavam assim, bom, deixa eu ver quem tem uma boa escola, uma boa formação. Há 20 anos atrás, a competência, vamos ver quem tem as competências. Há 10 anos atrás, entrou também os valores, né? Agora, a gente também está buscando, né, qual que é o seu propósito. E eu acho que isso também, de uma certa forma, pode colocar uma pressão em cima das pessoas, principalmente os mais jovens, né? Tipo, ai meu Deus, eu preciso ter um propósito, vão me perguntar na entrevista, eu não sei qual que é.
Então, a questão, ou mesmo para, assim, eu achei o meu aos 40 anos. Não quer dizer que precisa esperar 40 anos para achar o propósito. Ele estava lá, mas eu não dava bola para ele. Depois ele gritou, apareceu na minha frente e eu dei bola para ele. Tudo tem a ver com as fases que a gente tem na vida. Mas é importante a gente estar, primeiro, buscando, né, fazendo esse que a gente chama de soul search. E segundo, se você ainda não descobriu, cara, bola para frente, vai, faz, experimenta, porque é um processo empírico. Uma das coisas que ajuda a gente a se autoconhecer, que faz parte do processo de inteligência emocional, aí como o Daniel falou, é você saber o que você gosta, mas também saber o que você não gosta. Por exemplo, eu trabalhei em uma época, fiz um estágio numa área de marketing, quando eu estava fazendo MBA. E aí eu descobri que, apesar da minha empresa adorar o marketing, né, eu falei, vou fazer um estágio numa área valorizada na empresa, mas não era a minha cara. Descobri que a minha cara era outra, era lidar com gente, com desenvolvimento. Então, só experimentando que eu fui descobrir. E eu acho que a dica é essa: busque, procure encontrar, né, o seu propósito. E não você não vai encontrar num curso de 1h30, num workshop rápido, né, Daniel? Mas também não sofra se você ainda não encontrou. É importante estar buscando e fazendo isso de uma maneira assim, como diria Steve Jobs, curta a jornada, né? Eu posso fazer um meia-culpa, passo a vida inteira sempre projetando a felicidade no futuro. Chega, vamos viver hoje, né? Até porque o futuro a gente não sabe quando e nem como vai ser, né? Aliás, toda essa crise justamente trouxe isso pra gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Olha, a gente quer ouvir vocês agora. O bate-papo está muito rico. Várias pessoas já colocaram seus desafios aqui. Vou pedir para que vocês coloquem também, complementem, né, o que o Dante, o Daniel e a Mônica brilhantemente falaram. Enquanto a gente aguarda aqui os comentários, eu vou ler aqui alguns. Eu queria complementar dizendo que eu acho que um dos grandes desafios do líder também hoje vai ser mais com menos, porque muitos líderes tiveram que, infelizmente, desligar muitas pessoas. Isso foi muito difícil para o líder, né? Principalmente um líder que é movido por pessoas, ter que fazer desligamentos nessa crise deve ter sido muito difícil. E agora a pequena equipe ter que fazer vários trabalhos por várias pessoas. Tem muito hoteleiro aqui assistindo a gente na live, e é o que eu tenho escutado bastante, assim, né? Nossa, a gente agora diminuiu a equipe e aquela pessoa que tinha aquela função agora tem que fazer várias. E aí o líder tem que administrar isso. Isso é um grande desafio, empoderar a equipe de ponta para que ela possa ser capacitada para tomar decisões corretas e rápidas, né? Porque a gente não está com muito tempo ultimamente. Também é um grande desafio. Mas olha, bate-papo aqui maravilhoso. Vou complementar, vou colocar algumas coisas para vocês falarem. Kátia, ela falou do autoconhecimento. Creio que seja algo imprescindível para qualquer momento, mas agora mais ainda. Perfeito, Kátia. Acho que Daniel, Dante, Mônica falando bastante disso. Fabrícia trouxe lidar com medos e anseios da equipe, porque essa equipe emocionalmente está fragilizada, né? Vocês querem comentar alguma coisa desse desafio? Como lidar com esse medo e esse anseio da equipe? Sendo que provavelmente o líder tá também, né? Sentindo medo, né? E anseio. De qualquer forma, o líder pode até estar sentindo, e aí chegou um aspecto, né? Da mesma maneira que nós temos que mostrar, sim, a vulnerabilidade, por outro lado, também, este líder tem que ter atitudes positivas. Ele tem que transmitir essa segurança, essa confiança para a equipe. E mesmo você trazendo, Thaís, agora falando, né, do enxugamento das equipes, da questão da contenção financeira, que faz parte, né, desse processo, dessa crise que nós estamos vivendo, cabe ao líder também não ter uma visão muito de curto prazo. Então, o líder também, se espera do líder uma visão mais ampla, porque se a gente se envolve com essa visão de curto prazo e só atuando no urgente, a gente acaba que não consegue fazer uma liderança positiva, sensível, conseguir ouvir, conhecer, entender os problemas e tentar ajudar essas pessoas que estão mais sensíveis. Então, eu acho que cabe aí um olhar a longo prazo. De alguma forma, nós temos aí perspectivas, expectativas, não temos data, mas não é uma situação que vai ficar aí para sempre, né? Tanto que todos os eventos que a gente está fazendo, as pessoas perguntam, e aí? Como é que vai ser no futuro, né? Eu acredito que muitos dos hábitos e das condições que nós estamos trabalhando agora vão continuar, né? Muitas pessoas continuarão fazendo home office, vão ter que realmente aprender novos skills, com certeza,
né? Por isso que a gente, né, traz isso. Porém, assim, de novo, a postura humana, a postura de contato, seja presencial ou virtual, ela tem que ser sempre valorizada para que a gente consiga encorajar e conduzir as equipes aí para continuarem dando resultados. Perfeito, Mônica. Inclusive, o Bruno até escreve aqui no bate-papo que um desafio é manter o time próximo mesmo estando longe, que é exatamente isso que você trouxe agora, essa gestão longe, né? A equipe não pode ficar carente, precisa sentir a presença mesmo com a distância física, né? Muito bom. Aí tem uma, quero até complementar essa ideia, né? É importante estar próximo, ninguém tem dúvida. Agora, como fazer isso? Então, vou trazer uma dica prática implementável, que é assim que eu tenho usado nos workshops, acho que tem dado um bom efeito. Os americanos gostam de falar de uma metáfora, que é o elefante na sala. E eu vejo que nem todo mundo conhece, então eu trago essa metáfora. Né? Vamos falar sobre o elefante na sala. O que é o elefante na sala? O elefante é um assunto que está preocupando tanto as pessoas que elas não conseguem trabalhar direito pensando naquilo. Por exemplo, será que a empresa vai quebrar? Será que eu vou continuar com o meu emprego? Né? Será que eu estou na lista? Então, são coisas assim que... será que eu trabalho aqui? Eu devia estar mandando meu currículo, né? E quando o chefe chama e faz a reunião, fica aquele silêncio, está tudo bem, está tudo ótimo. Ninguém fala sobre o elefante, mas está todo mundo com a cabeça metade no elefante, metade... E quando você não fala, ele vai aumentando de tamanho, né? Quando você fala sobre o elefante, a mágica é que ele vai diminuindo de tamanho. Então, a coragem aí que o Daniel, que a Mônica falam, né, passa também pela coragem de enfrentar assuntos difíceis, de incentivar e trazer o tema. E o líder nem sempre vai ter todas as respostas, mas, né, falar sobre o tema até onde ele pode, até onde ele sabe, é algo que gera muita conexão. As pessoas falam, puxa, né, estou me sentindo mais presente aqui, né? Então, é uma das dicas aí. Perfeito. Deixa eu só falar uma coisa aqui para a Kátia. A Kátia trouxe um negócio muito interessante. Ela falou que distanciamento social tem que ser sinônimo de proximidade virtual. Kátia, você sabe que eu tenho mudado bastante esse nome quando eu escuto. Quando eu falo distanciamento social, eu falo, não é distanciamento social, é distanciamento físico. Ele tem outra conotação. Aí o distanciamento físico pode trazer uma proximidade virtual. Verdade. Às vezes tem pessoas que estão falando mais, se comunicando mais do que antigamente presencialmente, né? Daniel, desculpa, você ia comentar alguma coisa? Eu ia até nesse sentido, assim, porque o convite que eu faço muito, né, que eu tenho feito aí nas palestras online, é da gente fazer esse olhar para dentro, como eu já disse aqui, e eu vejo esse como o início de um caminho. Por quê? Porque no processo de a gente olhar para dentro, então a coragem de encontrar nossas vulnerabilidades, nossas emoções, Dante brilhante, é isso, a gente nomeia, a partir do momento que a gente nomeia, a gente encontra aquilo, a gente pode endereçar isso de alguma forma. Então, um trabalho interno. A empatia, a ciência sobre empatia, a neurociência agora sobre empatia, ela já traz dados importantes de que a empatia, a perspectiva do outro, a gente toma muitas vezes a partir do que a gente mesmo está sentindo. Então, a gente começa com a gente, esse trabalho interno, até para não ficar no raso, a gente encontra o outro. Eu acho que o líder pode, a princípio, ajudar a preparar essas pessoas para esse momento, e não desqualificar o momento pela gravidade das questões que estão acontecendo. Eu acho que não desqualificar, não ignorar que as coisas estão intensas para as pessoas já é um excelente começo. Conhecer seus próprios temas, porque a gente não pode guiar alguém por uma trilha que a gente não conhece. Então, assim, encontrar os nossos medos, como é que eu lido com os meus medos. Então, isso ganha coerência até nesse trabalho de liderança. E aí, para ir para uma dica prática, é uma coisa que a gente até estava falando aqui antes do pessoal chegar, a gente fez outro dia assim, um happy hour virtual. O happy hour virtual, aí já a dica que precisa dar uma estruturada, porque senão vira um caos, né? Tem que ter um tema, tem que ter uns horários e tal. Não fala de trabalho, mas fala de algumas coisas. Sim. E aí, quem sabe é uma oportunidade. E a gente combinou, cada um traz sua bebida. Aí teve gente que trouxe suco, teve gente que trouxe água, teve gente que trouxe vinho, teve gente que trouxe cerveja, abriu na frente do pessoal a cerveja. Enfim, o happy hour aconteceu.
Em algum momento, a gente usou o breakout rooms aqui do Zoom, quebrou o pessoal em turmas e cada um ali na dupla falou um pouquinho sobre algo engraçado que tinha acontecido na sua semana, porque tem situações cômicas que estão acontecendo aí com o pessoal em casa, né? De estar na reunião e sobra criança e coisas, o cachorro, o gato pula na frente na hora que está conversando com o chefe, coisas mais divertidas, mas também sobre seus desafios. E às vezes só de a gente, né, externalizar isso um pouco, a gente começa a organizar cognitivamente. O pessoal, né, no estudo da inteligência emocional sugere que as pessoas façam um diário, né, escrever sobre o que está acontecendo consigo, não precisa mostrar para ninguém, mas como se fosse uma forma de ir se organizando ali nessas emoções fortes e nisso que a gente está vivendo. Perfeito, Daniel, excelente. Dá uma dica também. Muito bom. Ó, vou continuar lendo aqui. O Daniel Oliveira, ele trouxe a questão do propósito que vocês falaram muito, de achar o seu propósito, mas ele trouxe do desafio do líder de conduzir o time para a construção do objetivo no coletivo, né? Que a gente tem o nosso propósito e a construção do propósito coletivo, que é um desafio já antes dessa crise, já era um desafio dos líderes e que agora, com todas essas mudanças, acredito que tenha continuado também. Nicolas reforçou a automotivação, a Kátia reforçou sobre a ressignificação de si mesmo e dos conceitos, como vocês mesmos falaram, foi muito interessante. A Rosana, ela falou aqui, né? Quantos líderes foram preparados para uma gestão à distância? Olha, desconheço. Alguém aqui foi preparado para uma gestão à distância? Talvez, por exemplo, eu, a Mônica, a gente tem formação em tutoria à distância, né, Mônica? Em conduzir treinamentos e ensinar as pessoas à distância. A gente tem formação, mas a grande maioria das pessoas não estava preparada para isso, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acredito que não, né? Vamos lá. Daniel comentou aqui também no bate-papo, o Zoom foi constituído na crise de 2009, ou seja, videoconferência, home office, outras atividades já existiam, a gente já podia estar fazendo, né? Verdade. Mas normalmente nós, seres humanos, acabamos, né? Dante e Daniel, pode até a Mônica comentar, o nosso comportamento, muitas vezes a gente podia fazer antes, mas a gente acaba fazendo só quando o calo aperta, né? Então, mas você sabe que nesse caso, eu tenho muitos clientes, são multinacionais, que têm filiais em vários lugares diferentes, e eles têm uma outra cultura. Eles fazem com bastante frequência, assim, videoconferências, calls, então é uma questão, assim, o que pegou, eu acho que o grande ponto aqui é que uma coisa é você fala, eu quero fazer, eu vou aprender, eu tenho o meu tempo, eu escolhi. O que aconteceu com a gente é que nós fomos obrigados, de uma hora para outra virou. E aí dói mais, né? Porque não foi uma escolha, não foi voluntário, né? Não foi assim um meio que eu falei, puxa, eu vou ter um tempo para me adaptar melhor. Não. Então, acho que é isso que pega mesmo, né? A gente hoje tem que ser assim. A destreza digital ela é essencial hoje como skill para todos nós. Perfeito. E a Cláudia complementa aqui dizendo uma coisa bem forte. A positividade vejo na criatividade, na coragem e na unidade de cada equipe. Lindo, né? Que é o que vocês comentaram, né? Olha, muitos comentários aqui. Eu estou gostando de ver, gente, que participação boa no bate-papo. Não vou conseguir ler todos aqui, mas assim, a grande maioria acho que está contribuindo, corroborando aqui com o que vocês estão dizendo. Olha, o Bruno está perguntando para o Daniel como eu lido com os meus medos. A gente vai agora... Já, daqui a pouquinho. Já. Logo, o Dante, o Daniel e a Mônica vão dar dicas práticas, essenciais para a gente, né, aplicar aí de inteligência emocional e resiliência para enfrentar tudo isso, tá? E aí a Andréa comenta aqui, termina aqui no bate-papo, dizendo que medo, tem muita gente despreparada para essa nova liderança. Pois é, mas junto com isso a gente tem que enxergar oportunidades, não oportunidades de quem está se preparando para se destacar no meio de tudo isso, né? Os líderes que se prepararem para esse novo momento, com certeza, né, vão enfrentar isso de uma maneira aí mais positiva e vão se destacar. Bom, vamos para as práticas, então? Dante, Daniel, Mônica, o que a gente gostaria agora? Vou começar com você, Mônica, agora. Vou inverter. Tá bom. E vou começar com a Mônica. Vamos lá, dicas essenciais agora para a gente poder anotar no caderno ou anotar no celular ou no computador, quem tiver aí. Dicas essenciais para a gente colocar em prática de inteligência emocional e resiliência para a gente enfrentar esses desafios. Porque a gente já entendeu quais são os desafios, entendemos que precisamos desconstruir o que pensávamos sobre o papel de líder, mudar nosso modelo mental, achar propósito. Já tivemos vários insights aqui hoje. Agora vamos para dicas práticas. Mônica, o que você dá de dica aqui que a gente possa anotar e aplicar terminando esse webinar aqui?
Então tá, então assim, eu vou antes ser um pouco mais racional nesse começo aqui das dicas, né? Mas uma dica que eu dou sempre é muito planejamento e foco, né? Então é importantíssimo agora, né, a rotina e a questão do planejamento das atividades diárias, e aí esse planejamento, não um planejamento irrealista, mas um planejamento que é possível, né, de ações que você consiga fazer. Porque o que está acontecendo e isso impacta na autoestima e eu acho preocupante, né? Muitas pessoas estão fazendo listas homéricas ou se comprometem à distância com pessoas da equipe, com líderes, com liderados, de que vão entregar aquilo naquela data e não estão conseguindo entregar. E isso impacta na autoestima, porque quando você não tem controle da sua vida, você se sente menor, você se sente triste, você leva isso para a cama, né? Você não dorme bem. Então, uma dica aí prática que eu dou é planejamento mesmo de atividades e negociação. No momento que eu sinto que eu estou sobrecarregada, que eu não vou conseguir fazer, eu tenho que ter a coragem de negociar e de tentar entender o que é mais urgente e do que é menos urgente. Um outro ponto, né, que eu dou para vocês, que eu digo para vocês, estamos num momento onde todas as pessoas deveriam investir também mais em si mesmas, né? Então, participar de treinamentos à distância, investir em autoconhecimento, investir em leituras, em autoajuda. Então, esse é um momento de transformação pessoal incrível. E eu comento até que se nós devemos ter aqui empresários, quando a situação não está boa, eu acho que é até um momento de você falar, puxa, eu estou tendo esse tempo que o destino, sei lá o que, proporcionou para mim, então eu vou redesenhar a minha vida nesse momento de uma forma que eu olho para mim e percebo que é mais urgente. Porque urgente não, perdão, mais importante. Porque antes, né, muitos de nós tínhamos uma vida extremamente agitada, muitos continuam até hoje, né, com uma vida extremamente agitada, trabalhando 12 horas por dia. Mas talvez aí chegou o momento de falar o que é importante para mim, o que eu estou fazendo nesse momento, o que eu vou colher no futuro. Uma outra dica que é importantíssima nesse momento, quando eu estou me cobrando muito, autocompaixão também. Nós não nascemos prontos. E nós temos que ter, sim, mais paciência com a gente mesmo, né? Tem dias que a gente não está bem, porque, entenda, gente, quando a gente fala de desconstrução, a gente está falando de mudança. Mudança é um processo externo. Mudança ocorre de uma hora para outra. Dia 17 de março, 18 de março, estávamos trancados em casa. Mudança, plim, né? Ocorre de uma hora para outra. Transição é um processo psicológico. E segundo Bridges e Mitchell, o tempo que nós demoramos para transitar é uma média de 6 meses. Então, é natural que, por mais que a gente faça lá a meia hora do Dante, todo dia na tecnologia, na inovação, pode ser que uma hora eu falo assim, ai gente, mas que dificuldade que eu tenho, né? De pegar, não tem problema, gente. Compaixão, a gente está explorando. Então, você dê a chance de explorar com mais autocompaixão. E aí, mais uma dica para terminar, porque daí são dicas de liderança mesmo que eu daria, né? Uma liderança mais positiva, mais compassiva, mais situacional, mais próxima, reuniões com mais frequência com a equipe. Eu sugiro muito quem tem equipe também fazer reuniões individuais, de olho no olho, para sentir o que está ocorrendo. Mas uma dica aí que eu acho bem legal também é um caderninho de gratidão. Alguém já falou de caderno aqui, mas assim, pelo menos todos os dias, anotar 3 pontos que vocês têm aí a agradecer. A gratidão, ela afasta da gente a ansiedade e até a própria depressão. Ser grato traz algo muito positivo para o nosso espírito. Então, aí uma dica para vocês também, a gratidão. Quando vocês forem se comparar com o outro, não se compara com o outro. Se compara com o que você era 1 ano, 2, 10 anos atrás. Veja o quanto você está crescendo
tem orgulho de si mesmo. É isso que eu tenho aí. Tem outras coisas para falar, né? Vou passar a voz para outras pessoas. Perfeito, Mônica, obrigado. Gratidão tão importante, né? A gente se mantém no positivo quando a gente é grato, né? A gente mantém e a gente vai mudando a nossa visão e quebra crenças, viu? É excelente trabalhar a gratidão. Muito bom. Obrigada, Mônica. Vamos para o Dante. Vou deixar o Daniel por último, porque o Daniel ele tem uma dica prática muito interessante que a gente vai fazer aqui todos juntos. Eu estou falando isso porque suspense da Ibope. Então, se você está pensando em sair desse webinar, fique até o final. Dante, com você agora. Que dicas que você tem aqui essenciais para ajudar a gente? Novamente, o Dante, para acompanhar o seu colega Daniel, uma empatia rolou, ele não ligou o microfone. Foi eu aqui falando à vontade, achando que todo mundo está ouvindo. Achando que está arrasando, né, Dante? Nossa, pessoal... Mas é empatia, solidariedade com o amigo. Empatia, total, conexão. A dica, uma delas eu já dei a pista, né, que é falar sobre os elefantes, ter a coragem de falar sobre os elefantes na sala para diminuí-los e não deixá-los aumentarem de tamanho. A segunda dica, vocês devem ter reparado que eu comecei procurando dar uma risada, né? Isso me faz me sentir mais à vontade. Se você puder começar uma reunião de uma maneira bem-humorada, tem reunião que é tensa, né? Reunião de corte, não, aí não dá, né? Mas a maioria das reuniões talvez dê para você começar com uma coisa engraçada. Eu não sou uma pessoa muito engraçada, mas sei lá, eu gosto de me cercar de pessoas que também faz a gente dar risada. Eu procuro tirar uma piada de alguma coisa, enfim, procurar alguma coisa de bom humor, porque parece que muda o tom de toda a reunião se você consegue fazer isso logo no começo, fica mais leve a vida, né? E o humor também é uma forma elevada de inteligência. Falando ainda sobre inteligência emocional, perceba o seu estado emocional, né? O Daniel falou muito bem, né? De você nomear as emoções que você está sentindo, então aumentar esse vocabulário das emoções. E vou contar um caso prático, né? Eu, por exemplo, às vezes eu acordo, sabe quando você acorda com uma sensação pessimista, você não sabe direito se é mau humor, o que que é. Antes eu ficava o dia inteiro assim, que saco, né? Aí eu aprendi que pode ser, que o dia não precisa ser assim. Aí eu procuro fazer um exercício, porque eu sei que quando eu faço qualquer coisa, gente, eu odeio fazer ginástica, mas tem um aplicativo da Johnson & Johnson, chama 7M. Quando eu olho para ele, se chama 7 minutos, né? 7 minutos eu tenho, vai. Eu faço aquela ginástica intensa, 7 minutos, suo um pouquinho, nossa, já muda meu dia. Ou faço uma caminhada com máscara e tudo aqui no quarteirão. Ou uma coisa simples e que faz a diferença no dia. Mas eu não faria isso se eu não tivesse atento em, assim que eu acordo, como é que eu estou me sentindo? Não é assim que eu acordo, deixa eu olhar o que apareceu no WhatsApp, né? Então, se permitir um momento para acordar e prestar atenção em si mesmo. Outra dica para o líder. Nesses tempos de pandemia, de home office, eu converso com clientes, eu vejo o quanto que as equipes estão sobrecarregadas, até porque estão querendo mostrar serviço, não querem estar correndo o risco de não serem importantes e com o desafio triplo de cuidar da casa, de filhos, às vezes não estão num ambiente tão adequado e estão produzindo mais, e só cobrança. Então, a dica que eu quero dar é baseada até tem uma prática desse livro aqui de O Jeito Harvard de Ser Feliz, que uma colega professora que me deu essa dica que ela está aplicando. Sabe aquela reunião que você faz com todos os gerentes, por exemplo? Gasta um minutinho nessa reunião pensando assim, gente, quem que das nossas equipes a gente gostaria de dar um elogio? Quem que a gente acha que merece um elogio? Conversa rapidamente, consensa quem é a pessoa, por que é essa pessoa, e liga para essa pessoa. Não é mandar e-mail, WhatsApp, é liga e fala, olha, a gente queria te fazer um elogio. Gente, isso dá um efeito impressionante, né? Porque a pessoa às vezes até se emociona, porque ela nem está imaginando que vai ser reconhecida. E criar o hábito de fazer talvez uma vez por semana. Então, são coisas simples que você pode, como líder, fazer e que geram um super de um efeito. E principalmente conhecer também os seus gatilhos emocionais, né? O que é inegociável para você?
né? Você vê uma injustiça, isso é negociável. O que é negociável? Onde você pode ser flexível para não estar entrando em conflito o tempo todo? E se você entrar em conflito, perceber qual é a melhor estratégia. E eu vou dar uma dica rápida e terminar aqui minha dica. Dica de estratégia é: se a conversa está derivando diferentemente do problema que você estava tentando resolver, isso que eu vou falar é muito mais profundo, mas a Mônica sabe que é o SDI, mas a essência é assim: se o assunto já não virou mais o problema e vocês estão discutindo quem está certo ou estão discutindo outras coisas, para tudo, volta, faz a pessoa se sentir importante, não queira mais resolver o problema, porque você não vai resolver o problema. Ela entrou num estágio de conflito. Então, perceba que em determinados conflitos é melhor você primeiro falar sobre a outra pessoa e aprender a escutá-la. Nem sempre se posicionar é a melhor estratégia. Enfim, são essas as dicas que eu queria compartilhar. Perfeito, Dante, muito bom, né? Às vezes ser feliz é tão melhor do que ter razão, né? Aliás, tem razão quem é feliz, inclusive, se pudermos complementar. E como diria minha amiga Marta Castilho, ser feliz dá trabalho. Dá, e a gente tem que se esforçar para isso, tem que se esforçar, vale a pena. Muito bom, obrigada, Dante, perfeito, suas dicas. Daniel, agora é com você. O que você tem aí para nos ensinar, que a gente possa manter aí a nossa inteligência emocional, a resiliência para enfrentar todos esses desafios? Vamos lá, vou fazer um convite para a gente fazer, inclusive, uma prática aqui, agora, né? Mas antes de entrar na prática, ouvindo aqui a Mônica e o Dante, me ocorreu trazer para agregar, né, duas coisas que a gente tem visto aí como boa prática também, em contato com diversos líderes. Um é a técnica, essa que está deixando as pessoas tão cansadas aí por ficarem muito tempo na frente do computador, porque antes a gente ia para uma reunião numa sala, né, gente? Ou pegava um metrô, ou pegava um Uber para ir num lugar ou outro, a gente variava. Agora está tudo. A pessoa sai do computador, pega o celular, às vezes, né? Então, tomar um cuidado, né? E a técnica do Pomodoro, não sei se vocês conhecem, é uma técnica excelente que você deve fazer, e eu recomendo que incentive o seu time a fazer, que se trabalha 25 minutos e para 5. Você sai da frente do computador, eu vou alongar, vou tomar água, vou fazer alguma coisa, você sai da frente do computador por 5 minutos, volta, mais 25. Eu pus no timer, que o nosso celular tem um timerzinho ali, eu já tenho programado, eu só aperto o botão e solto e começa o período, 25, 5. E a cada 3 rodadas dessa, você faz um intervalo maior de 20 minutos ou meia hora. Então, queria deixar essa dica, para não só fazer, mas incentivar, porque a gente é tão saudável para a mente, para o corpo, para a produtividade. No final do dia, você vai estar com mais energia. A outra dica aqui não é um contraponto de jeito nenhum ao que a Mônica falou. Nós estamos diante de oportunidade de estudar, de ir atrás de conhecimento fantástica, né? E aqui eu já faço o preâmbulo para a nossa prática. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para a gente não só se encher de atividades e não desconectar. Então, certamente, eu mesmo, tenho esses dias o Expert, né, que a XP organizou umas palestras fantásticas, né? A Malala falou, o Magic Johnson, enfim, tinha a Prêmio Nobel de Economia do ano passado, uma palestra excepcional, enfim, puxa, tem muita coisa boa, mas tem coisa demais. Até agora que eu tenho anotado que eu quero ver, eu preciso de mais 2 vidas para ver tudo. Então, a gente, em algum momento, precisa entender que a gente não vai ver tudo e é importante também silenciar. Então, sugestão para o podcast na hora da atividade física, mesmo que ela dure 7 minutos, como o Dante sugeriu ali, né? Para de ouvir coisa e tal na hora que você está comendo, respeite esses momentos e, por que não, adota uma prática de mindfulness para o seu dia a dia. Né? Adota ali, tira alguns minutos do seu dia para isso. Inclusive, eu trouxe para dar de presente aqui para todos os pessoal que está assistindo, um link que a gente acabou de montar no Spotify, que tem 20 meditações guiadas, gratuitas. Então, eu vou pôr em seguida aqui, para quem quiser fazer. Inclusive, dessas 20, tem umas 4 que são comigo mesmo. Você põe no bate-papo, Daniel, pra gente? Como é que é?
Você põe no bate-papo para a gente? Com certeza, com certeza. Eu vou convidar, se vocês toparem, a gente faz uma prática e aí eu compartilho. Gente, a gente falou aqui de autocompaixão, né? Estamos falando aí do livro Autocompaixão da Christine Neff. A gente falou de compaixão, né? A grande estudiosa de compaixão hoje no mundo, minha referência, é a Tânia Singer, a alemã. Também ela fala disso. Todo mundo está convergindo numa direção que é a prática de mindfulness como um elemento fundamental para a gente trabalhar nossas emoções. E a pergunta, se eu não me engano, foi do Bruno aqui, perguntando a questão do medo, se eu peguei o nome certo, desculpe se eu peguei o nome errado aqui, tem a ver com a gente silenciar e olhar para dentro. Então, eu quero convidar vocês para a gente ficar, eu peço autorização para conduzir vocês em 3 minutos de silêncio. Eu convido que vocês encontrem uma postura, onde vocês estão, que o seu corpo fica com a coluna ereta, pode até afastar um pouquinho as costas da cadeira, se você quiser. Relaxa os braços sobre o colo, relaxa os ombros, abre o peito. Se você puder, deixar as solas dos pés no chão. Se quiser, fechar os olhos ou encontrar um ponto onde não haja distrações. Começa dando permissão à sua mente a se aquietar por uns instantes. Um processo de autocuidado e respeito consigo mesmo. A gente começa levando a nossa atenção para a respiração. Percebendo o ar entrando e saindo do corpo naturalmente. Você não precisa julgar se a respiração está boa ou ruim, nem modificá-la. Apenas observe. Seu corpo pode pedir um pouco mais de ar, respire mais fundo. Pode pedir para aquietar a respiração, então sutilize ela. Fique um pouco aí, você com você mesmo, através da sua respiração. Inspire com um pouco mais de atenção. Cada ciclo respiratório, cada vez que o ar entra, dê um pouco mais de atenção para essa inspiração. Leve então sua atenção, um pouco mais de ênfase para a expiração. Perceba que é um intervalo entre a inspiração e a expiração. Às vezes a nossa mente se distrai e isso é plenamente normal nessa prática. Apenas ao perceber isso, gentilmente traga a sua atenção de volta ao foco da sua respiração. Então aproveite esse momento de autocuidado e não desejar algo de bom para si mesmo. Se você fosse seu melhor amigo, melhor amiga, o que você diria para você mesmo agora? Então receba e acolha essa sugestão. E agora, já no exercício de saída da prática, a gente faz uma respiração mais profunda, inspirando bem o ar e relaxando o corpo para o ar sair. Pode então abrir os olhos. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente acabou de fazer 3 minutos de prática de atenção plena, né? Para a gente usar o nome em português. Ou mindfulness, se preferir, que pode ser levado para o dia a dia e pode trazer muitos benefícios. Meu convite aqui, antes de passar a palavra para a Thaís, é de você perceber como é que está seu corpo e sua mente como efeito da prática. Se você trouxe algo desejável,
quem sabe essa pode ser uma prática para o seu dia a dia. E eu, a seguir, coloco aqui no chat o link do Spotify lá. Obrigado. Gratidão, Daniel. Obrigada. Já estou bem mais calma, mais tranquila. E aproveitando, só para aproveitar essa dica do Daniel, que eu achei bem legal ele falar assim, né, da prática, aproveitar também para reconhecer os sentimentos que a gente está tendo a cada 2, 3 horas por dia. Isso é inteligência emocional, é você acessar esses sentimentos e conseguir trabalhar, viver, dançar com esses sentimentos e até com os nossos medos, né? Então, eu só queria te trazer isso, Daniel. Acho que tem tudo a ver com inteligência emocional também. Muito bom, gente. Olha, as pessoas melhores sucedidas meditam, viu? Se você ainda não faz essa prática, é bom já começar a colocar aí no seu dia a dia. Bom, agora eu quero agradecer imensamente a todas essas dicas riquíssimas e a vez é de vocês, a hora de vocês. Nós vamos abrir para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas através do chat ou se vocês quiserem abrir a câmera de vocês e fazer a pergunta diretamente para a gente vai adorar. A gente não vai reparar no seu cabelo, a gente não vai reparar com a roupa que você tá. A gente só quer essa conexão visual que também é muito positiva. Mas vamos deixar vocês à vontade. Podem fazer as perguntas da forma como quiserem, tá bom? Nós temos um recurso que é o levantar a mão. Não sei se vocês sabem, quando vocês clicam aí nos participantes, vocês têm um joinha, vocês têm vários, né? Aí, ó lá, a Dante bateu palma, muito bem, testando tudo. Então, tem o levantar a mão. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo para a gente aqui, é só levantar a mão que a gente vai abrir aí o áudio, abrir o vídeo para fazer, tá bom? Quem não quiser, pode fazer pelo bate-papo, tá? Enquanto a gente vai aguardando as pessoas terem coragem para fazer, que é sempre assim, né? O primeiro para abrir, né? Sempre é o corajoso. A Mônica falou tanto de coragem, gente, né? Então vamos incentivar aí a primeira pergunta. Eu só queria, se eu puder, complementar um pouquinho do que eles falaram aqui. Falaram dicas tão riquíssimas, mas eu acho que se manter positivo nesse momento é tão importante. Então vamos vigiar um pouco o que a gente está vendo, sabe? Lendo. Eu, quando parei de começar a ver as notícias de número de mortos e coisas ruins, eu fiquei muito melhor. A gente também tem que criar um ambiente positivo para a gente, né? Tomar cuidado com ambientes tóxicos, com pessoas tóxicas, porque por mais que a gente tenha inteligência emocional, nós somos seres humanos e sofremos influências externas desse tipo de coisa. Então também ver coisas positivas, né? Colocar aí até filme de coisa ruim, de gente que chora. Tem uma lista de filmes aí maravilhosos que me indicaram que eu falei, não é o momento de eu ver. O momento é de eu ver comédia, sabe? Para poder a gente se manter aí positivo. Bom, deixa eu ver se tem alguém aqui que quer fazer pergunta, que levantou a mão. Sempre tem que ter um primeiro, né? Então a gente vai aguardar. Enquanto isso, deixa eu ver aqui no bate-papo. A Kátia fez uma primeira pergunta para vocês. Temos ouvido falar em liderança transformativa. Qual a percepção de vocês sobre o tema? Então tá aberto aí para quem quiser responder. Obrigada, Kátia, pela sua participação. Incrível. Então, eu não sei se essa liderança transformativa tem a ver com a liderança positiva que tem se falado bastante aí, né? Que hoje as pessoas estão falando muito, que o pilar dela normalmente está na questão da psicologia positiva. Eu não sei se seria isso a transformativa, né? Que foi criada lá pelo psicólogo Martin Seligman. E o que, se for né, o que eles falam normalmente é que o líder deve estar estimulando os pontos fortes do time, tem que comemorar as conquistas, tem que ter mais empatia, tem que olhar mais para o lado positivo. Eu não saberia dizer se a transformativa tem a ver com a positiva. Será que não é a transformacional, Kátia, que você está falando, de base a vólio? Será, Dante? Se for, você também pode comentar. Será que a liderança transformacional? Eu conheço mais a transformacional. Eu também conheço a transformacional. A Kátia contribuiu conosco aqui, ó, no chat. Estimula a criatividade e a inovação como meio de quebra de paradigmas e consegue tirar o melhor de todos, construindo uma relação interpessoal com base na confiança mútua. Acho que tem muita transformacional. Se quiser comentar, Dante. Tem. É muito de você conseguir, é o oposto do egocentrismo, do líder centrado em si mesmo, arrogante, com pouca tolerância ao erro, com medo do novo. É exatamente o oposto a isso, estimular as pessoas a mudarem, estimular elas a terem consciência de que o novo não é ruim, é bom,
se conhecer, né? Porque o líder, para fazer isso, ele precisa se conhecer muito bem e desenvolver a habilidade da escuta ativa, porque quanto mais ele percebe, quanto mais ele dá espaço, dá ouvidos e empodera as pessoas, mais ele consegue fazer essa transformativa acontecer, né? E quando ele consegue fazer isso, ele motiva e influencia as pessoas positivamente. Ele vai ver isso de uma maneira prática, com resultado não convencional, co-criando coisas novas, por esse caminho. E deve estar atrás, inclusive, dos modelos ágeis, né? Das estruturas ágeis hoje em dia, onde a possibilidade de erro é muito comum, né? Porque tudo acontece muito rápido e é construído tudo em parceria. Perfeito. Daniel, quer comentar? Quer complementar? Sim, a liderança transformativa também está dentro do contexto do Reinventando as Organizações, né, do Frederic Laloux. Então, assim, se puder dar uma recomendação para ampliar essa visão, que a gente já vê uma série de programas que começam a trabalhar com esse tema. E, às vezes, pode virar um método específico para desenvolvimento de liderança, o que eu não acho ruim, mas eu acho que para ter uma visão mais ampla, eu acho que vale a pena, é um tema que vale a pena mergulhar, um autor que vale a pena estudar. Reinventando as Organizações, Frederic Laloux. Eu tenho até o livro aqui, eu acho que vou pegar aqui para vocês. Perfeito, Daniel. Pega lá, Mônica. E aí, só para complementar, assim, da liderança transformacional, que é de base avólico, que também é muito interessante. A transformacional, ela vem de oposto à transacional, que era aquele tipo de líder que conseguia as coisas na base da troca e da recompensa, sabe? Se você fizer isso, você bater a meta, você ganha isso. Se você tiver essa atitude, se você chegar na hora... Então, assim, esse líder que consegue as coisas com base nessa condição, nessa recompensa, é um líder que não conseguiu estimular e inspirar o propósito coletivo que nós falamos aqui hoje. E aí, esse líder, ele realmente tem a tendência, é um estilo de liderança muito praticado, porque tem várias empresas que, inclusive, praticam até a remuneração muito condicionada à recompensa. Não estou criticando. Pelo contrário, eu só acho que ela precisa ser complementada, né? Porque a liderança transformacional é muito mais profunda, né? Tá? Acho que respondemos, Kátia, diversas visões aqui, né? Mônica, quer mostrar? Você achou o livro? Passar o link aqui para vocês. Passa também, o que link é bem para a gente. Olha, a Silvia... O Dante colocou aqui o nome. Foi só o nome, não é o link, é só o nome. Ah, tá. Eu só damos. Perfeito. Eu acho que vale a pena, até pelo nível das pessoas que estão aqui assistindo, aí, né? Eu percebo que tem um movimento global acontecendo no sentido de repensar o papel das organizações, repensar a forma como a gente estruturou a sociedade hoje, né? Aí você pode pegar diversas pessoas. Tem o Frederic Laloux, o pessoal está falando em colapsologia, tem um livro só tem em francês e em inglês por enquanto, que é o... Puxa, eu já lembro o nome e coloco aqui também. Que ele fala de colapsologia. Se você digitar colapsologia, vale a pena ver. Que é basicamente o seguinte, a gente aumentou a demanda por recursos naturais, pela quantidade de pessoas e pelo estilo de vida que a gente adotou, né, pelo conceito de sucesso e felicidade, que demanda muitos recursos naturais, e, por outro lado, a gente está esgotando as fontes de recurso natural. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse conceito, porque faz um alerta, né? Tem o próprio Pierre Weil falando em normose já há um tempo atrás, de uma forma um pouco mais indireta, né, mas uma abordagem mais filosófica. Enfim, não dá para tirar o Sapiens e o Yuval Harari, que está bombando, acho que todo mundo sabe, né, os 3 livros. E, aliás, ele tem uma excelente, para quem não leu o material do Yuval Harari, vale a pena dar uma olhada numa entrevista que ele deu aqui para o Roda Viva, no Brasil, tem a legenda e tal, e ele fala, inclusive, que ele é meditante, assim, ele pratica de 1 a 2 horas por dia de meditação, e ele se retira em meditação de 1 a 2 meses. E ele falou que sem a meditação ele não teria tido as ideias que ele teve. É outro cara que propõe também uma outra visão para a forma como a gente está organizado. Eu acho que vale a pena, assim, a gente começar essa reflexão. Eu acho que o Covid não é um autor, mas se fosse, ele estaria provocando alguma coisa nesse sentido também. Perfeito, muito bom, Daniel. A Silvia, oi Silvia, obrigada por estar com a gente aqui, viu? Ela agradece e diz que já ouviu falar, perguntando se nós já ouvimos falar, que o líder que vem se destacando é o líder 3I, inteligência emocional, técnica e religiosa. Já ouviram falar nesse termo? Acreditam que depois dessa pandemia a inteligência virtual também seria uma nova competência? Já falamos sobre isso e muito, né? Mas vamos lá, vou passar a bola para vocês. Vocês conhecem esse termo?
Alguns de vocês? Dante, Daniel, Mônica? Não conheço. A liderança 3i para mim é nova. Técnica religiosa. Silvia, se você souber algum autor onde você ouviu, pode complementar. O que a gente aqui tem pra gente. visto... desculpa. O que a gente tem visto é assim, a inteligência espiritual. A gente está começando a se falar na inteligência espiritual. Sim. E esse é um tema que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que vale um webinar só disso, né? Para não ficar leviano aqui, mas é assim como pouco tempo atrás, assim, pouco tempo, 30 anos atrás, a gente não estava acostumado a falar em inteligência emocional, hoje a gente não está acostumado a falar em inteligência espiritual, então começam a surgir essas inteligências. Inteligência virtual, acho que já era. Eu acho que já está acontecendo. Eu acho que tem um pouco dessa fluência digital que está se falando tanto. Eu acho que a gente só quer o mesmo alerta do Yuval Harari, a gente tomar um cuidado para a gente não entrar numa narrativa exacerbada de digitalização e de virtualização das coisas, né? E de acabar virando controles e, enfim, consciência no processo. Isso é inclusive um motivo que ele recomenda que as pessoas meditem, cuidem do autoconhecimento. O tema espiritualidade nas organizações já é tema de vários artigos científicos, já é estudado cientificamente. Então, já é algo bem, já está bem disseminado aí no ambiente assim, científico, mas é muito interessante, sim. Olha, Cláudia, ela diz o seguinte: vejo muitas bases no estoicismo, no autoconhecimento positivismo e meditação. Para quem já tem experiência, seria bom ir lá atrás também. Há muitos títulos e nomes atuais para o mesmo, poucas inovações. Obrigada, Cláudia. A Kátia tem mais uma pergunta. Pessoal, estou aguardando aqui. Vamos incentivar a participação, viu? Pode fazer perguntas. Se você não quiser abrir seu vídeo e fazer direto com a gente, pode fazer pergunta aqui no grupo, tá? Indica um conceito Golden Circle para a construção do propósito? O Simon Sinek, né, que fala muito do Golden Circle, né? Eu gosto muito desse conceito porque ele fala assim, comece pelo porquê, né? Lembra que quando se há um porquê não importa um como, né? Então, primeiro vem o porquê, depois vem o como, segundo o Sinek. Eu acho que ele se inspirou no Nietzsche agora falando isso. E depois vem o quê. Como é que é isso na prática? Quando alguém pergunta o que você faz, né? Ou qual que é a sua profissão, você fala muito sobre as suas atividades. O Simon Sinek fala assim, não, se você quer inspirar alguém, começa falando por que você faz aquilo que você faz, qual é a razão, qual que é a tua missão, né? Qual que é aquilo que te move. Depois, como que você se destaca, como que você se diferencia e finalmente o quê, né? O que você faz. Então ele subverte essa ordem, ele fala assim, comece pelo porquê. Eu acho que faz muito sentido, acho que é muito inspirador pensar por aí. Perfeito, muito bom. Daniel, Mônica, querem complementar alguma coisa? Em relação a isso, não exatamente, né? Porém, uma coisa que me inspira muito é o despertar da consciência mesmo, né? Então, a gente fala de porquê, né? Mas o líder ele tem que ter consciência de si mesmo, né? E a gente está falando de espiritualidade, enfim, e que não necessariamente espiritualidade é religião, né? Então tem muitas questões aí, mas antes de tudo é a consciência de si mesmo e a consciência do outro, né? Quando a gente fala de alma, de espiritualidade, eu vejo muito mais o coletivo, a visão mais ampla, né, em termos de cultura, de valores, e muito menos o eu e o egoísmo e as ações focadas só em benefícios próprios. Eu acho que é para isso que caminha mesmo a humanidade, e o líder, para fazer a diferença, ele tem que fazer uma gestão muito mais focada mesmo em valores mais amplos, né? Excelente. Quero só complementar, me ocorreu agora o seguinte, nessa questão dos porquês, quem quer uma boa dica de leitura, um dos livros meus favoritos chama-se Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é uma pessoa que viveu na época dos campos de concentração e é um sobrevivente, inclusive. E ele estudou, por mais incrível que pareça, enquanto ele estava lá, ele cientificamente procurou estudar
o perfil das pessoas que sobreviveram. Assim, o resumo do que ele concluiu é que as pessoas que tinham um sentido, conseguiram, por mais que estivesse aquela diversidade horrível, encontrar um sentido naquilo, vislumbrar um futuro, tiveram assim muito mais chance de sobreviver do que as pessoas que sucumbiram ao campo de concentração, né? Então ele ficou tão tocado por essa descoberta que ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido, essa experiência que depois levou ele a criar a logoterapia, que é uma das linhas de estudo de psicologia. Então fica a dica de leitura, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Muito excelente bom. Analogia, hein, Dante? Obrigado. Muito bom. Bom, sim, gente, olha, nosso horário. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. A gente vai encerrar por aqui, não tem mais perguntas, eu só não queria deixar nenhuma pergunta aberta, porque a participação de vocês não são meros espectadores dos nossos eventos, vocês são protagonistas junto com os nossos convidados, então a gente queria imensamente agradecer a participação de todos. Fica aqui o meu muito obrigado, Dante, Daniel, sabe, por vocês terem aceito o nosso convite, né, Mônica? Para quem não acompanhou o início, Mônica e eu estamos juntas num projeto chamado Virtu Eduque, que é um projeto voltado para formação e treinamento online. E esse nosso encontro de hoje é o segundo de uma série de 4 encontros que nós estamos fazendo aqui, 4 webinars a cada semana, então semana que vem tem mais, né? Aguardem que a gente já vai passar a divulgação para vocês, sempre com um tema muito pertinente, né? Relacionado à liderança, relacionado ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, fico aqui o meu agradecimento, vocês são incríveis, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Fiquem ligados, nós vamos mandar para vocês, a gente tem um e-mail já cadastrado de quem fez a inscrição, vamos mandar para vocês os próximos convites dos próximos webinars, das formações também. E aproveitem esse bate-papo aqui agora para deixar aí a dica da Kátia no começo, deixa o seu LinkedIn, acho que isso aqui também é networking, é importante a gente se conectar. Então, deixa o seu LinkedIn aqui nas mensagens para que a gente possa aí um seguir o outro, acompanhar o trabalho do outro e assim, né, a gente vai se ajudando, tá bom? Muito obrigada a todos e fiquem aí bem, né? Coloquem em prática todas as dicas que tivemos aqui. Obrigada, Mônica. Gente, um abraço virtual para todos vocês. Obrigada. Abraço. Gente, prazer estar com vocês. Um grande abraço. Obrigado, viu? Obrigada, foi ótimo, gente. Muito obrigada. Podem colocando aí os LinkedIns. Os brinquedins. Os brinquedins. Eu vou colocar o meu também, que até agora eu não coloquei. Muito bom. Obrigada pela participação de todos. A gente vai esperando cada um sair aqui. Podem ir colocando aí o que acharam também. Tem sugestões, podem ir colocando no bate-papo. Pode xingar também. A gente está com inteligência emocional e resiliência também para isso. Depois desse webinar, a gente está preparado. A tática é essa, é boa, Dante. Então, né? Ensinar e tal, falar sobre o assunto e na hora que acontece com a gente, né? Verdade. Muito bom, gente. Muito obrigada. Uma excelente noite para vocês. A gente espera que tenha contribuído, ajudado, viu? Aí podem, enquanto vão saindo, podem ir deixando aí no LinkedIn. Eu não consegui colocar o meu link aqui. Meu LinkedIn está como Thaís Juliane, viu, gente? Vocês vão me achar lá que não tem muitas coisas esse sobrenome. Ainda bem. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Dante, conseguiu meditar aí? Não, fazer mindfulness hoje? Opa, com um guia desses, quem não consegue? Conseguiu se concentrar? Consegui. Muito bom, muito bom. Sozinho é mais difícil, né? Guiado é mais legal. Eu prefiro guiado também. Eu vou colocar aqui esse link que você deu já nos meus aqui, querida. É bem melhor guiado. Pode seguir. Não, e assim, eu sou o iniciante da turma ali dos mestres que estão guiando ali, inclusive a Rosa Frazão, que é a voz do Meditopia. Eu participei de uma live, acho que você fez com ela, não foi? Isso, e ela gravou algumas pra gente pôr ali na trilha, super legal. Pronto, pessoal, estamos só nós. Eu removi todo mundo, é que eu tenho que remover, as pessoas vão ficando, elas não vão...
Saiu Foi até bom, um, né, gente? parar a saiu gravação. até um micro de retorno. Foi bom, né?